Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Estruturas de Repetição for. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. Marcelo Manzato, professor. A gente vai agora, nessa videoaula, aprender um novo conceito que são as estruturas de repetição. Então, nas nossas últimas videoaulas, a gente viu a parte de estruturas de condição e agora, dando prosseguimento, a gente vai ver as estruturas de repetição, né? A tela se divide entre a apresentação de slides e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Então, inicialmente, a gente vai aprender o comando for da linguagem Python, que é uma das maneiras de você colocar, né, adicionar a funcionalidade de repetir um bloco de instruções dependendo de uma condição que deve ser satisfeita. Bom, mas vamos ver inicialmente o conceito a definição, né, de estruturas de repetição, que então essas estruturas são estruturas de controle, de fluxo, assim como as de condição, né, que permitem repetir uma sequência de comandos. É importante aqui que a gente tenha em mente que o número de repetições que vai ser usado pelo programa para executar aquelas instruções pode ser que seja indeterminado, mas vai ser um valor finito, tá? Então, o teu programa ele tem que finalizar um dia, né? E aí isso depende do número de repetições que vão ser executadas durante a execução de um programa. Então, quando você tem um programa que tem um loop infinito, a gente diz que esse programa ele está errado, mas desde que seja algo não intencional, porque na verdade existe a possibilidade de você ter um laço de repetição que que ele é infinito, né, com um loop lá que vai ser executado indefinidamente. Mas isso é algo que é tensional, né? Que o programador realmente quis que aquilo ocorresse. A gente vai ver isso mais para frente numa próxima videoaula também, tá? Mas por enquanto a gente vai se atentar a que o número de repetições tem que ser finito, tem que ser algo que vai terminar em algum momento, tá bom? Vamos ver então o comando for. Então o comando for tem essa estrutura, ó. Então eu tenho um for, eu tenho uma variável aqui, que ela vai ser usada para percorrer uma determinada sequência que a gente está colocando lá na definição do for, tá? Slides com o título Comando for e a estrutura completa. Linha 1, for tag variável in tag sequência 2 pontos. Linha 2, tag bloco de código indentado. Linha 3, tag bloco de código não indentado. Então, você vai ter essa variável sequência, pode ser um objeto do tipo string, pode ser uma lista, pode ser um range, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, tá? Ou qualquer outro tipo que possa ser iterado, quer dizer, que você tenha vários valores ali dentro, e aí essa iteração significa que você vai percorrer por todos esses elementos que estão dentro ali, né? Então, supondo que você tenha uma lista L, por exemplo, que tem os elementos 1, 2 e 3, e aí você tem a sua variável x, se esse x vai ser iterado nesta lista, então inicialmente o x vai receber o valor 1, depois o x vai receber o valor 2, depois o x vai receber o valor 3, tá? Então isso significa iterar uma determinada sequência, tá? Então a cada execução
desse for, né, a cada repetição, o x assume um valor diferente aqui desta lista. Então, valores sucessivos de sequência, tá? Que são esses valores que estão aqui. O docente se refere aos valores 1, 2 e 3 da lista escrita por ele. Vão ser atribuídos àquela variável que você determinou aqui, né? E aí você vai executar aquele bloco de código indentado para cada valor dessa variável. Tudo bem? Então, olha aqui um exemplo, né? Então, eu tenho uma lista L composta por 3 strings, cão, gato e coelho, e eu tenho o meu for aqui definido, onde a minha variável é a variável i, e ela vai percorrer essa lista L. Então, a cada iteração desse for, o i vai estar assumindo o valor de uma dessas strings. Então, para a primeira iteração do for, ele vai imprimir aqui cão, quer dizer, o i tem o valor cão, né, ali dentro. Na segunda iteração, ele vai imprimir gato, e depois na terceira ele vai imprimir coelho. Então, esse for aqui vai ser executado 3 vezes, porque 3 é o tamanho dessa lista L que eu defini. Novo slide com 2 exemplos. No primeiro, linha 1, L igual a string cão, gato, coelho. Linha 2, for i in L, 2 pontos. Linha 3, com indentação, print de i. Olha mais um outro exemplo, né? Eu tenho uma string S chamada de algoritmos e eu estou fazendo com que uma variável que eu chamei de C percorra essa string S que eu defini. Aqui nesse caso, C vai receber caractere por caractere daquela string. Então, na primeira iteração, o C vai receber o caractere A, na segunda iteração vai receber L, na terceira G e assim por diante. E o que eu faço aqui embaixo, né? Aqui embaixo, para cada valor de C, eu verifico se esse C está em uma desses caracteres que estão aqui. Então, se C for A, ou for E, ou for I, ou for O, ou for U, ele imprime esse caractere na tela. Então, aqui é realmente simplesmente verificar se aquele caractere é uma vogal, tá? E se for uma vogal, ele imprime ela na tela. Então, o resultado desse exemplo vai ser a impressão dos caracteres A, O, I e O, tá? Que são as vogais da palavra algoritmos. Segundo exemplo, linha 1, S igual a string algoritmos. Linha 2, for C in S, 2 pontos. Linha 3, com indentação, if C in string A, E, I, O, U, 2 pontos. Linha 4, com indentação, print de C. O comando range agora, pessoal, ele tem esse formato, né? Então eu tenho 3 valores que eu posso colocar, que é o início, o final e o passo, tá? Você pode omitir o start, o início, e aí ele vai assumir o valor 0 como default, como padrão, e você pode também omitir o step, e aí ele vai colocar também o valor 1 como padrão, tá? Então, olha esse primeiro exemplo, for x in range de 10. Então, aqui ele vai imprimir os números de 0 até 10, tá? E aqui é importante ressaltar que esse 10 ele não vai ser impresso, ele vai imprimir até 10, mas excluindo o valor 10. Novo slide com 3 exemplos. No primeiro, linha 1, for x in range de 10, 2 pontos. Linha 2, com indentação, print de x. Tá? Nesse segundo exemplo, eu tenho a minha variável y,
que vai percorrer de 1 a 20 com o passo 2. Então ele vai imprimir 1, depois ele vai imprimir 3, depois ele vai imprimir 5, 7, até o número 19, né? Tudo bem? Então, o passo, quer dizer, é de quanto em quanto ele é incrementado ali aqueles valores. Segundo exemplo, linha 1, for y in range de 1, 20, 2, 2 pontos. Linha 2 com indentação, print de y. E esse último exemplo, eu tenho uma lista que tem os caracteres A, B e C. E aqui é uma outra forma, né, de você imprimir aqueles elementos da lista, que é eu usar o range, e nesse range eu coloco o tamanho da minha lista, né? Então, len de L vai retornar o valor 3. Então, e esse 3 está sendo usado por esse range. Então, na verdade, a minha variável i vai conter os valores 0, 1 e 2, tá? Excluindo o 3 também. E aí esses valores 0, 1 e 2 estão sendo usados aqui como índice do L de i, né? Então, é uma outra forma, né, de você acessar os elementos de uma lista e usando, né, o índice aqui nos colchetes. Então, ele vai imprimir também o A, depois vai imprimir o B, depois vai imprimir o C. Tudo tá certo? Terceiro exemplo, linha 1, L igual à lista de string A, B, C. Linha 2, for i in range, len de L, 2 pontos. Linha 3 com indentação, print L de i. A única diferença desse exemplo aqui para aquele outro do slide anterior é que aqui o i é um índice da lista, né? Nesse exemplo anterior que está aqui, ó, o i já é o próprio elemento da lista, tá? Então é importante aqui frisar isso, que existe essa diferença, tá? O professor se refere ao exemplo. Linha 1, L igual a string cão, gato, coelho. Linha 2, for i in L, 2 pontos. Linha 3, com indentação, print de i. A gente também tem um outro conceito relacionado com repetição, que são os acumuladores. Um acumulador, pessoal, é uma variável que você usa para ir agregando somas parciais ao longo de uma repetição. Então, por exemplo, supondo que eu queira calcular a soma de todos os números pares de 1 até 100. Como que eu faço isso? Vamos fazer aqui no nosso programa. O professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Eu vou colocar um laço for com uma variável, eu vou chamar de x agora, tá? E eu vou fazer um range de 1 até 100, tá? E vamos deixar assim, né? Sem o passo vai ser 1 simplesmente. Aqui eu vou verificar, pessoal, se o número x é par ou não. Com isso, eu posso fazer um if x, resto da divisão por 2 é igual a 0, quer dizer, é um número par. Eu vou fazer alguma coisa aqui dentro, que é agregar no acumulador a soma parcial, tá? Então eu vou chamar uma variável aqui de acum, né, de acumulador, que vai ser o próprio valor anterior de acumulador mais x, que é o número par que eu me certifiquei aqui em cima que ele é par, tá? Importante aqui, pessoal, de acumuladores é a gente sempre inicializar essa variável, tá? Porque na primeira iteração esse valor aqui ele é desconhecido e aí a linguagem ela não vai saber, né, que é um valor zero que você está usando ali na primeira iteração. Então a gente primeiro sempre tem, né, que inicializar os nossos acumuladores para daí começar a usar aqui embaixo
na acumulação, né, nas somas parciais ali da tua repetição. No arquivo aberto, ele digita linha 1, acum igual a 0. Linha 2, for x in range de 1 a 100, dois pontos. Linha 3, com indentação, if x resto da divisão por 2 igual a 0, dois pontos. Linha 4, com indentação, acum igual a acum mais x. Aqui, pessoal, o 100 ele vai ser excluído, né? Porque o 100 é par. Então, aqui ele exclui o valor 100. Se você quer incluir o 100, aí você pode colocar, por exemplo, até 101, né? Ou 102. E aí o 100 aí entraria aí na soma, tá? Bom, então aí é só mandar imprimir aqui o valor do acumulador, né, que ele vai imprimir aí 2.550, que é a soma dos números pares de 1 até 100. Bom, um outro conceito também de repetição são os loops aninhados. Que é fazer aninhamento de loops? É você colocar um dentro do outro, tá? Então você pode ter um for externo e dentro desse for você coloca uma outra repetição. Então, para cada iteração do loop externo, você vai ter uma execução daquele bloco, daquela estrutura de repetição interna. Vamos ver um exemplo, né? Então, supondo que eu tenha uma lista de strings como essa, né? strlist, são 3 nomes aí, João, Roberto, Rafael. Eu quero retornar todas as vogais que ocorrem em todos esses elementos acima. Então ele vai imprimir o O de novo, tá? Porque o A com acento ele assume que isso daqui não é uma vogal, tá? É o padrão da linguagem Python. A acentuação é dita como um caractere especial, né? O professor se refere às vogais no nome João, na sequência, as vogais de Roberto e Rafael. Depois o O de novo, depois o E, o A de novo e o E, tá? Então eu quero imprimir aqui essas vogais que estão aqui ao longo de todos esses elementos aí da lista. Então para fazer isso é necessário utilizar loops aninhados. Então vamos ver aqui como que seria esse programa. O docente retorna o PyCharm. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou tirar esse exemplo e vou colocar aqui agora esse novo exemplo, né? Então eu vou criar aqui a minha lista de nomes, que vai ser então João, Roberto e Rafael, tá? Então, inicialmente, a gente vai percorrer esses nomes. Eu vou chamar aqui de nome in strlist, tá? E aqui vamos imprimir inicialmente aqui o nome, tá? Então, ó, ele imprime aqui os 3 nomes aqui dessa lista. No arquivo, ele digita linha 1, str underscore list igual a string João, Roberto, Rafael. Pula a linha. Linha 3, for nome in str underscore list dois pontos. Linha 4 com indentação, print de nome. Os nomes João, Roberto, Rafael surgem no interpretador. Mas eu não quero isso, né? Eu quero que para cada nome eu verifique, eu tenha, né, o caractere daquele nome e imprima a vogal, se for vogal, né? Imprima o caractere se for vogal. Então, para isso, pessoal, eu coloco aqui um novo for, né, que está dentro do for externo e que ele vai percorrer aqui nome, tá? Então reparem que esse for aqui ele está dentro desse porque eu tenho uma indentação, tá? Isso aqui é importante. E aqui dentro eu tenho uma nova indentação, que é isso daqui, que é correspondente a esse segundo for.
O professor apaga a linha 4 e digita com indentação for C in nome, Ele indica que o for da linha 4 está dentro do for da linha 3 e move o cursor da linha 5, que é correspondente ao for da linha 4. E aqui eu vou ter um if para verificar se o C está na minha lista de vogais. E aqui também eu tenho uma nova indentação correspondente ao if, tá bom? E então, se esse C ele estiver dentre essas vogais, eu vou imprimir ele aqui na tela. Tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Ele imprimiu O, depois O de novo, E, O, A e E. O docente continua. Linha 5 com indentação. If C in string A, E, I, O, U, Linha 6 com indentação. Print de C. A sequência de vogais surge no interpretador. Tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Para cada nome, eu tenho a execução aqui desse for. Então, para cada iteração desse for externo, eu tenho toda a execução aqui desse bloco que está dentro do for. Tá? E você pode ter quantos fors, né, quantos loops você quiser aninhados um dentro do outro. Então você pode ter um for, depois dentro ter um outro for, depois dentro ter mais um outro for. Tá? Então não tem limite aí para esse aninhamento de loops. Tá certo? De volta aos slides. Muito bem, então essa aí foi a nossa videoaula sobre comando for, né, estruturas de repetição, e a gente vai continuar ainda esse assunto na próxima videoaula. Então, até lá e obrigado. Univesptv.com.br